TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal. Às segundas, quartas e sextas, a partir do meio-dia, você tem encontro marcado aqui com a nossa programação jornalística e a segunda edição às 16h. No sábado, também, a partir do meio-dia, o resumo da semana. Há pouco menos de um ano para as eleições municipais 2020, a Justiça Eleitoral da Comarca de Poconé antecipa os atendimentos para regularização dos eleitores, tanto para aqueles que vão votar e vão ser votados. E também desenvolve o trabalho antecipado de organização às sessões de votação na zona urbana e zona rural. A gente fica um pouco preocupado porque as pessoas elas deixam para buscar a Justiça Eleitoral para fazer a regularização em cima do prazo de fechamento do cadastro, né, que geralmente é em maio, né? E aí o cartório fica lotado, as pessoas ficam estressadas, né, porque não compreende que a estrutura, né, não abarca tanta gente ao mesmo tempo. E durante esse período aqui a gente fica tranquilo, né, a procura é pouca e as pessoas já poderiam se antecipar para buscar regularizar o seu título. Então a gente convoca a população, né, para vir até o dia 19 desse ano, que estaremos funcionando, depois começa o recesso e aí só a partir do dia 7 de janeiro. Né? Então, a gente pede que a população de Poconé se antecipe, né? Venha ao cartório analisar se a sua situação está regular, para que a gente possa fazer esses procedimentos antes do prazo, né, de maior procura, né, que fica lotado o cartório e gera alguns transtornos para a própria população. Diego, um fator importante também é o voto de 16 anos. Os adolescentes completarem 16 anos neste ano 2019 estarão aptos a votarem e ser votados a partir da eleição de 2020? Sim, Pereira. A legislação dispõe que as pessoas a partir de 18 anos podem votar. Essa é a regra. Mas com 16 anos, né, é facultativo. Quem quiser, né, fazer a sua inscrição eleitoral pode vir a partir de 16 anos. Mas tem uma regra importante também, que é as pessoas que completarem 15 anos até o dia da eleição podem já vir procurar a Justiça Eleitoral para fazer a sua inscrição. Então, as pessoas que têm 14 anos, mas até o dia da eleição completarem seus 15 anos, pode procurar a Justiça Eleitoral, que pode fazer o título. Outro fator importante é o que é preciso e necessário para que as pessoas que estão nos assistindo neste momento sabem para trazer em termos de documentação, para que possa realmente fazer o seu título, que agora é com a vantagem, né? Agora é tudo biométrico, né? Sim. As pessoas não precisam se importar com foto, essas coisas, porque é tudo digital, como você mesmo disse. Então, as pessoas precisam de um documento de identificação, que pode ser a identidade, a certidão de nascimento, e um comprovante de residência. Isso é importante, porque as pessoas que vão votar em determinado município, elas precisam comprovar que residem ali. Por quê? A Justiça Eleitoral se preocupa com essas pessoas que ficam transferindo os seus títulos por conta de alguma promessa que um candidato fez, né, que um pré-candidato fez, para que elas venham, né, votar nele, e aí as pessoas transferem o título sem realmente comprovar naquele município, sem possuir domicílio no município, e isso é ruim para todos. Então, a Justiça Eleitoral exige que a pessoa comprove que tem um vínculo com o município, né? Pode ser um vínculo de trabalho, não precisa ser necessariamente um vínculo de domicílio, de residência, mas precisa dessa comprovação para a própria segurança da população. Diego, outro fator importante, nós tivemos recentemente aí uma preocupação em algumas alterações, mudanças em locais de votação envolvendo zonas na zona rural. O que ficou definido e determinado para que a população que está nos acompanhando neste momento tenha certeza, fique tranquilo, para que possa realmente ter aí a garantia, né, da logística facilitada para a sua participação no pleito? Sim, a Justiça Eleitoral ela já se preocupa com a eleição alguns meses antes da eleição. Então, nós antevimos que podia ter esse problema nesses locais da zona rural, porque são prédios públicos, mas que estão desativados, né? São escolas municipais que não funcionam mais e, geralmente, na época da eleição, elas estão sem energia, sem uma estrutura mínima, né, para comportar esses eleitores, para que os mesários também tenham uma estrutura para trabalhar.
Então, foi avaliada a situação dessas escolas da zona rural, mas a Justiça Eleitoral percebeu que seria muito mais prejudicial para a população desses locais transferi-las para outro local, porque o município não tem como custear esse transporte, né? Então, assim, a Juíza Eleitoral entendeu que o melhor seria exigir que a Prefeitura fizesse essas adequações, né, pelo menos um mês antes da eleição. E aí os órgãos responsáveis já foram notificados para que isso seja feito. Nós estamos falando das comunidades até então em tela, né, que seria Campina de Pedra e Água Vermelha. Então, os eleitores dessas duas localidades podem ficar tranquilos que não vai haver mudança nenhuma. Exatamente. Foram essas duas comunidades que a gente viu que nas últimas eleições, né, teve alguns problemas com relação às estruturas e a gente já fez essa avaliação com essa bem previamente para que a população possa votar tranquilamente e não vai ter nenhum tipo de alteração. Outro fator importante, é pouco menos, né, de um ano para a realização das eleições 2020, Diego, aqui no cartório tem chegado uma denúncia de propaganda extemporânea, precipitada por parte de quem quer que seja, até porque até então todos que queiram participar com direito de votar, serem votados, hoje são pré-candidatos? Por enquanto, Pereira, está tudo tranquilo aqui, né, não chegaram nenhum tipo de denúncias nesse sentido. Mas esse será parte do planejamento da Justiça Eleitoral. Né? Nós pretendemos fazer algumas palestras com os candidatos, com as pessoas representantes da sociedade civil, falando sobre essas questões, principalmente as fake news, né? Que na última eleição foi uma quantidade muito grande de fake news, ou seja, notícias falsas que as pessoas espalham pelas redes sociais sem checar se aquilo é verdadeiro, né? E houve, inclusive, prejuízo para a imagem da Justiça Eleitoral por conta de muitas notícias falsas relacionadas à urna eletrônica. E, nesse ano, a gente pretende dizer claramente para as pessoas que a Justiça Eleitoral vem responsabilizando as pessoas que transmitem essas notícias falsas, né? E quando não se consegue chegar à origem dessas notícias falsas, geralmente os responsáveis, os administradores dos grupos, né, eles vão ser responsabilizados, porque eles podem não censurar previamente aquilo que vai circular dentro dos seus grupos, mas eles podem colocar informações para as pessoas, para que não repassem coisas que são temerárias, coisas que não têm fundamento, e eles podem também retirar, né, aquilo que entenderem que prejudica a imagem de uma pessoa e que não tem comprovação. Então, a Justiça Eleitoral pretende chamar esses administradores dos grupos mais importantes da cidade para debater sobre isso, para falar para as pessoas que compra de voto também é crime, né? Não só a compra, mas a venda do voto também, porque a população geralmente pensa, o candidato comprou o voto, ele, né, vai ser responsabilizado, mas quem vende também comete um crime. No mais, está tudo caminhando dentro da normalidade, expectativa muito grande para que os trabalhos possam transcorrer como em outrora, de uma maneira sossegada, o cidadão sendo respeitado e tendo o seu direito líquido e certo de fazer sua escolha. Sim, a Justiça Eleitoral preza por isso, né? Pela legitimidade da escolha dos cidadãos. O que a gente quer é fazer sempre uma eleição rígida, saudável, para que as pessoas escolham aqueles que realmente irão representá-las futuramente. Então, a gente, o nosso trabalho é justamente fazer isso, com antecedência, já visualizar os possíveis problemas para a gente tentar sanar. E a gente já está se antecipando, vamos conversar com o Ministério Público, a Juíza Eleitoral fará reuniões nesse sentido para que a gente possa, né, impedir ao máximo esses atos ilícitos, né, por parte dos pretensos candidatos, dos futuros e possíveis candidatos, e também por parte da população, né? É uma defesa para a própria população quando a Justiça Eleitoral intervém para que a eleição possa ser limpa, né? Para que os que realmente são comprometidos com a democracia possam ser eleitos, né, e possam nos representar. Em outubro do ano que vem, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar.
É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Muito obrigado pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até a nossa próxima edição, sexta-feira, neste mesmo horário, nessa mesma emissora, para você ficar bem informado com tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia de Poconé, do Pantanal e em especial da Baixada Cuiabana. Boa tarde. TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal.